Do zero e passo a passo, vamos aprender como fazer um dashboard de recursos humanos aqui no Excel, onde você consegue filtrar ano a ano, 2023, 24, 25, 26, e ver a quantidade de admissões, quantidade de desligamentos, quantidade de salário total ativo. Aqui embaixo você consegue ver os gestores e a quantidade de colaboradores que cada gestor tem. Você consegue ver os feedbacks negativos, os feedbacks de admissão, e aí você consegue comparar feedback de admissão com feedback de desligamento. Aqui embaixo também tem vários gráficos para você ver o salário ativo por mês, o desligamento por mês e a admissão por mês. Todo esse dashboard aqui, pessoal, ele é bem funcional e todo ele foi feito através de uma base de dados de recursos humanos, onde a gente tem um monte de informação e eu e você juntos, passo a passo, vamos transformar esta base de dados em análises utilizando tabela dinâmica do Excel e depois vamos construir esse dashboard bem bonito e moderno. Você pode de grátis baixar essa minha base de dados, porque assim a gente consegue fazer juntos este dashboard de recursos humanos, tá bom? Então vamos lá começar agora a aprender a fazer um dashboard de RH aqui no Excel. O primeiro passo para que possamos fazer qualquer tipo de dashboard no Excel é ter uma base de dados com informações que vamos utilizar. Então já aproveita e clica agora na descrição para baixar de forma 100% gratuita essa base de dados. Assim você consegue acompanhar o vídeo junto comigo e fazer esse dashboard que vamos fazer. Aqui, pessoal, é uma base de dados de RH, contratações e desligamentos. Porém, se você tem uma base de dados diferente, professor, eu trabalho com logística, manutenção, com venda, com compra, com precificação, não tem problema, porque você entendendo o processo de como fazer um dashboard, como fazer as análises, como usar as ferramentas do Excel, vai ficar mais fácil, independente da área que você trabalha. Mas o importante realmente é ter essa base de dados. Agora que eu tenho a base de dados, vamos só entender brevemente quais informações temos, porque depois vai ficar fácil na hora de pensar em análises. Primeira coluna é o ID. Basicamente é uma coisa sequencial. Tem aqui o número 1, depois o 2, depois o 3, 4, 5 e assim vai. Na segunda coluna temos o nome completo, onde mostra o nome de cada pessoa. Na terceira coluna temos data de nascimento, nacionalidade da pessoa, a matrícula dela, o cargo, analista de RH, assistente logístico, designer, vendedor, técnico de manutenção. Tem o salário atual. Tem o gestor diretor, ou seja, gestor direto, que é o gestor responsável por cada uma dessas pessoas. Tem a data de admissão, data de desligamento. Tá vendo que data de desligamento? Tem um monte de célula que está vazia, por quê? Porque nem todo mundo que está aqui foi desligado. Exemplo, se a gente pegar essa linha aqui, ó. Essa linha é referente a Elaine Costa. A Elaine, ela foi contratada, admitida no dia 14/7/2015. E data de desligamento? Não tem, tá vazio. Por quê? Porque ela não foi desligada da empresa. Depois temos uma coluna com feedback de como foi o seu primeiro dia de trabalho. E algumas pessoas comentaram, né? Outras não. Essa aqui é opcional. Bem acolhido, muita informação, mas a equipe ajudou, fiquei um pouco perdido, enfim. E depois tem aqui o feedback de desligamento. Que algumas pessoas, caso tenham saído da empresa, fizeram esse feedback. O principal motivo foi buscar novos desafios. Vazio, 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 tem um monte de célula vazia, né? Saio em bons termos e agradeço as oportunidades, enfim. Tem bastante aqui feedback e bastante informação nessa planilha. Agora que entendemos tudo que temos na planilha, o que dá para fazer? Transformar essa nossa base de dados em tabela. A tabela é uma excelente ferramenta no Excel que nos ajuda muito na hora de fazer um dashboard. É obrigatório fazer tabela? Não é. Mas eu gosto muito porque tem vários benefícios. Então, como é que a gente faz para transformar em tabela? Eu gosto de clicar e arrastar para selecionar tudo. É necessário? Não é, mas eu me sinto mais seguro fazendo isso. Para ter certeza que a tabela vai pegar toda a minha base de dados. Então, clico, seguro e arrasto até o final para selecionar tudo. Ou se você preferir, você pode clicar aqui em cima na sua base de dados. E então você pode apertar o atalho, que é o Ctrl T. Ctrl T. Porque assim você consegue selecionar tudo. Mas, de qualquer forma, dá uma conferida para ver se selecionou realmente até a última linha. Tá certinho? Então selecionei tudo. Agora eu vou clicar aqui em cima no inserir. E vou em tabela. Cliquei. Vou marcar que sim, minha tabela tem cabeçalhos, que são estes nomes na primeira linha. E clico no OK. Agora já temos uma tabela no Excel, pessoal. E com a tabela, conseguimos continuar para fazer as nossas análises. Agora que colocamos a tabela, eu posso clicar em qualquer lugar dentro da minha tabela. E aqui em cima em inserir, eu vou em tabela dinâmica. Tabela dinâmica é uma ferramenta própria para nos ajudar a fazer análises.
Até porque de outra maneira ficaria mais difícil fazer análises. Vou te dar um exemplo. Se eu te perguntasse qual é o salário total, qual é a folha de pagamento total aqui desta empresa, é só você somar a coluna G. Beleza, muito fácil. Mas e se agora eu te perguntasse qual é o salário atual de pessoas que estão ativas na empresa, ou seja, as que não foram desligadas? E aí, como é que você resolve esse problema? Fica mais difícil pensar numa fórmula para poder nos ajudar. Porém, com a tabela dinâmica é um pouquinho mais fácil resolver essa situação. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Aqui no inserir, eu vou em tabela dinâmica e vou clicar em nova planilha e clicar no OK. O Excel rapidamente vai criar uma nova aba ou uma nova planilha aqui para mim, que inclusive eu posso clicar com o botão direito, renomear e chamá-la de análises. Enter. À esquerda conseguimos ver a tabela dinâmica e aqui na direita conseguimos ver os campos da tabela dinâmica. Essas informações aqui no começo são as colunas da nossa tabela e aqui embaixo são os campos, onde temos os filtros, colunas, linhas e valores. Basicamente a gente pega uma informação aqui de cima, clica, segura e arrasta aqui para baixo. A primeira análise que eu gostaria de poder fazer seria o total de colaboradores ativos. Porque não adianta nada eu pegar o total geral de colaboradores que tem registrado nessa base de dados, porque tem muitas pessoas que já foram desligadas. Porém, tem pessoas que ainda estão ativas. Então, como é que eu faço essa separação? Como é que eu sei quem está ativo e quem já foi desligado? Eu preciso saber disso. Então, pessoal, tem várias soluções possíveis que dá para você fazer. Dá para você usar somente a tabela dinâmica, dá para você criar uma coluna para te ajudar. Eu vou criar uma coluna para me ajudar, porque vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Essa coluna nova que vamos adicionar vai me dizer se a pessoa está ativa ou se ela está desligada. É uma formulinha que a gente vai colocar. E não precisa se preocupar, porque como vamos colocar essa coluna aqui no final, sempre que você inserir novos dados na sua tabela, esta coluna do final, ela já vai também ficar ali no final. Então ela já vai conseguir copiar e colar as fórmulas que a gente fizer para as novas linhas. Então você vai fazer esse processo uma vez só. Não precisa se preocupar em ter esse trabalho manual repetitivo. Não é nada disso. Vai te ajudar bastante. Eu vou lá no final da minha tabela e vou aqui no cantinho, nesse pequeno triângulo, arrastar um para a direita. Ó. Clico no cantinho, clico e arrasto para a direita. Puxar para a direita. Pronto. Porque assim eu consegui criar uma coluna nova que já faz parte da minha tabela. Inclusive na divisão de M com N, eu clico, seguro e arrasto para a direita para aumentar bastante. Essa minha coluna vai me dizer se a pessoa está ativa ou inativa. Então eu vou colocar aqui, ó, status de ativo e inativo. Enter. Como que a gente resolve esse problema, pessoal? Porque não dá para eu ficar manualmente escrevendo. Ah, tem uma data aqui, então a pessoa está ativa ou desligada. Imagina só, linha por linha eu tenho que ficar fazendo isso. Muito trabalho, certo? Então eu vou usar no Excel uma fórmula bem inteligente, que é igual SE, fórmula C. Clica duas vezes, 1, 2. Essa fórmula C consegue me ajudar a automatizar a tarefa. No meu caso, ó, no meu raciocínio lógico, o que eu pensei? O teste lógico vai ser se essa coluna da data de desligamento, ó, clica na célula onde você tem a primeira data. Se aqui for igual, abre e fecha aspas, ou seja, se for igual a nada, que é vazio, quando for igual a vazio, ó, igual tem aqui, é porque a pessoa não foi desligada, você concorda? Quando está vazio, ela não foi desligada. Então, ponto e vírgula, abre aspas, eu vou escrever ativo, fecho aspas, ponto e vírgula. Mas caso contrário, caso não é vazio, ou seja, caso tenha uma data, então é porque a pessoa foi desligada. Abre aspas e inativo, fecho aspas, fecho parênteses e dou um enter. A minha tabela ela é bem inteligente, ó, já puxou para baixo toda a fórmula. Se a sua não fez isso, é só você clicar no cantinho, clica, segura e arrasta para baixo. Ó, clica, segura e arrasta até o final. Pronto. Mas o interessante, pessoal, é que agora, sempre que você adicionar novas linhas, essa coluna M já fica automática para você. O que dá até para você fazer para não confundir, clica nessa coluna M e pinta numa cor amarela. E aqui com fonte vermelha, só para você saber que é uma fórmula. Pronto, resolveu o problema. Sempre que você mexer aqui na sua base de dados original, essa coluna amarela já acompanha, porque ela faz parte da nossa tabela agora. Quando você voltar nas análises, você vai perceber que já vai aparecer para você aqui o status, a coluna nova que você adicionou. Não, professor, não é verdade, o meu não apareceu. Tudo bem, se o seu não apareceu, calma, não tem problema. O que você vai fazer? É só você clicar aqui em cima, em dados, atualizar tudo. Pronto, resolveu o problema. Ele vai atualizar a tabela dinâmica e agora já vai mostrar para você os novos dados. E, inclusive, sempre que você colocar novas informações na sua base de dados,
é legal sim você fazer esse processo. Dados, atualizar, atualizar tudo. Por quê? Porque assim as análises que você fez, o dashboard, vão ser todos atualizados com os novos dados. Pronto. Agora que temos então essa coluna, eu consigo facilmente saber quem está ativo e quem está desligado. Eu vou pegar, pessoal, o nome completo da pessoa, vou clicar nele, segurar e arrastar aqui dentro dos valores. Porque assim o Excel vai fazer uma contagem para mim de todo mundo que eu tenho naquela lista. 350 pessoas. Porém, tem pessoa que está ativa e tem pessoa que está desligada. Então como é que eu resolvo essa situação? Eu posso pegar simplesmente o status que fizemos, ativo e inativo, pego, seguro e coloco ele dentro das linhas. Por quê? Porque agora cada linha vai ter uma informação, sendo ativo e inativo. Agora eu sei que tem 279 pessoas ativas e 71 pessoas que foram desligadas. O meu Excel ele fica mostrando esse total aqui embaixo. Se você quiser uma tabela dinâmica um pouco mais clean, digamos assim, você pode clicar com o botão direito na tabela dinâmica e então opções da tabela e aqui em cima em totais e filtros, remover essas duas opções de total geral. Ok, pronto. Assim você fica só com a informação que você colocou e não fica somando as coisas. Agora, o que daria para eu fazer aqui, pessoal? Já temos o ativo e inativo, então essa é a nossa primeira análise. Eu vou até escrever aqui um título para ela. Vamos ver o total de colaboradores ativos e desligados. Pronto. Então esse é o título dessa minha primeira tabela dinâmica. Vou deixar até ali com uma cor mais destacada. Vou copiar toda essa tabela dinâmica que eu fiz, ó. Seleciono, uso Ctrl C e depois o Ctrl V para colar. Ctrl C, clico aqui embaixo, Ctrl V. Nessa minha próxima tabela dinâmica, eu gostaria de analisar o salário total ativo. Salário total. Se eu voltar na minha base de dados, eu consigo ver o salário atual de cada pessoa. Porém, tem pessoas, como é este exemplo aqui, que já foi desligada. Então eu não posso considerar o salário dele dentro dessa minha soma. Como que eu resolvo esse problema? Eu vou pegar agora, pessoal, deixa eu limpar a minha tabela, clico nos valores, remover, status, remover. Vou pegar apenas o salário atual. Clico, seguro e solto dentro das linhas. Porque assim o Excel vai fazer uma soma daqueles valores. Mas temos que especificar ativo e inativo. Para isso, eu posso clicar aqui, pessoal, no status, pego e coloco dentro das linhas. Dessa forma eu já conseguiria saber o que está ativo e o que está inativo. E pronto, é só eu ignorar o inativo. Se você quiser mostrar só o ativo, dá para você clicar aqui em cima no filtro e então selecionar que você quer deixar só o ativo. Ok, assim resolve o problema. Mas eu vou deixar os dois. Por quê? Porque não tem problema. Depois eu que escolho o que eu quero usar. Só que tá vendo que o salário ele não está mostrando as informações do jeito convencional, que seria RS cifrão, ou ainda dólar, não está mostrando com a formatação de dinheiro, de moeda. Para isso, eu volto aqui na tabela dinâmica nos valores, salário atual. Clico, configurações do campo, venho em formato de número, escolho contábil ou moeda, tá bom? Muito parecido, vai mudar levemente a formatação, só isso. Mas você pode usar qualquer um dos dois. Vou pegar contábil, você pode escolher a moeda que você quer, vou deixar Brasil, ok, ok, e é isso aí. Então agora a gente sabe o total de colaboradores ativos e desligados, salário ativo e salário desligado. Vou até mudar essa legenda para que eu possa saber que isso daqui é o salário total ativo e desligado. Enter. Uma última análise que eu gostaria de fazer agora, pessoal, porém dessa vez eu não vou utilizar a tabela dinâmica. Eu vou só copiar o título. Ó. Copio, Ctrl C, clico aqui embaixo, Ctrl V. Eu gostaria de saber agora, olha que interessante a análise que eu vou fazer, e não vou utilizar a tabela dinâmica, eu vou te explicar o porquê. Aqui eu quero a porcentagem de desligamentos desligados ou desligamentos desligados. Pode ser desligados. Versus ativos. Então eu quero fazer um comparativo de pessoas que foram desligadas versus as pessoas que estão ativas. Daria para fazer essa porcentagem na tabela dinâmica? Sim, dá para fazer. Mas eu acho mais fácil já fazer uma fórmula aqui mesmo no Excel. Vai ser o seguinte, ó, igual. Não é para você clicar em nada, tá? Faz do jeito que eu vou fazer que fica mais fácil. Igual, eu vou referenciar o total de inativo, que é 71. Então vai ser a célula B5, aqui ó, B5, dividido pelos ativos, que são B4, a célula de cima. Dou Enter. Aqui vai me mostrar um número. Este número, o ideal é que ele fique em porcentagem.
não em decimal. Então aqui na página inicial eu posso deixar ele em porcentagem, dessa forma aqui. E dá até para aumentar as casas decimais. 1, 2. Assim você consegue ter mais precisão. Porém, você concorda comigo, pessoal, que estas informações que estão aparecendo aqui são as informações gerais da minha base de dados. E se eu quiser saber por ano, como é que eu resolvo esse problema? Porque 2025 vai ter um total de contratações e um total de desligamentos, diferente de 2016, de 2015, de 2026, de 2027. E aí como é que eu resolvo? Como é que eu filtro só o que eu quero ver? Porque daqui a pouco, essa minha tabela vai estar mostrando informações de 20 anos de registro da empresa. E eu não quero isso, eu quero ver só o que eu preciso, só este ano atual, ou só do ano passado, para fazer comparações. Então, o que eu vou fazer aqui? Daqui a pouco a gente vai fazer, na verdade. Eu vou inserir um filtro que vai filtrar todas essas análises ao mesmo tempo. Inclusive, essa fórmula que a gente fez. Até porque a fórmula usa os dados que estão aqui em cima. Agora, uma nova análise que eu gostaria de fazer, deixa eu inclusive pegar uma tabela dinâmica que eu fiz aqui, ó. Copio, Ctrl C e clico aqui do lado e colo ela. Essa tabela dinâmica eu gostaria de analisar, pessoal, apenas... já dá até para começar a fazer alguns gráficos. Mas aqui eu gostaria muito de poder analisar total de admissões por ano. Enter. Como que eu posso resolver esse problema? Eu sei que o total de ativos é 279, mas isso não tem nada a ver com admissões. Porque no mês de janeiro, só para te dar um exemplo, pode ser que a admissão seja igual a 50 admissões. Eu não estou falando se a pessoa foi desligada ou não. Eu estou falando que contratou 50. Pode ser que daquelas 50 contratações, teve 10 desligamentos. Ou seja, o saldo final é 40. Mas eu não quero saber do saldo, do que está ativo e inativo, não. Quero saber só a admissão, o que entrou na empresa naquele ano, naquele mês. Como que eu resolvo esse problema? Aqui, nessa nossa base de dados, temos um monte de informações. Então, talvez possamos pensar da seguinte maneira. Eu vou utilizar a própria data de admissão, faz uma lista completa de todas as datas que tem. E depois faz uma contagem de quantas pessoas tem dentro de cada data. Simples. Então eu vou pegar aqui, pessoal, na minha tabela dinâmica, deixa eu limpar ela primeiro, valores, clico, removo, linha, clico, removo. Eu vou pegar a data de admissão, pego e coloco dentro das linhas. O meu Excel ele é bem inteligente e já quebrou para mim todos os anos que tem, 23, 24, 25, 26. Se eu clicar dentro de algum ano, eu consigo ver os trimestres e dentro de cada trimestre os meses. E dentro de cada mês as datas. Mas não precisa ser tão específico assim. Então lá na minha tabela dinâmica eu vou deixar apenas o mês. Clico no ano, removo, clico no trimestre, removo, clico na data e removo. Pessoal, eu sei, vai ficar mostrando de janeiro a dezembro, mas aqui vai ter várias informações, de vários anos diferentes. Calma, depois a gente vai fazer esse filtro, para poder ver só o ano que a gente quiser. Então aqui estão as datas de admissão. Agora o que eu faço? Eu pego o nome da pessoa, clico, seguro e solto dentro dos valores. Porque assim eu vou saber quantas pessoas foram contratadas dentro de cada mês. Agora, pessoal, o que eu posso fazer? Selecionar toda essa minha tabelinha dinâmica, copio, e pode ser aqui embaixo mesmo, ó, eu colo essa informação. Eu colei embaixo porque eu sei que não vai crescer muito mais que isso. Porque o limite é dezembro, não tem um mês que é depois de dezembro. Então vai ficar de janeiro a dezembro mesmo. Aqui eu queria saber o total de desligamentos. Eu vou aproveitar e limpar a minha tabela dinâmica, só para limpar o meu raciocínio aqui também. Eu vou pegar, pessoal, agora a data do desligamento e coloco nas linhas. E do mesmo modo, vamos limpar isso daqui e ficar só com os meses. Tiro o ano, tiro o trimestre e tiro a data. Agora eu vou pegar o nome completo da pessoa e colocar dentro dos valores. Pronto. Assim eu consigo saber o total de desligamentos. Nossa, professor, mas tem uma data aqui esquisita, ó. Que informação estranha que é essa? Pessoal, o que está mostrando aqui? A tabela dinâmica, ela acaba mostrando as informações que não são referentes a nenhum destes meses que preenchemos. Mas como assim, professor? Lembra que na nossa base de dados tem dados, linhas que estão vazias, ou seja, de pessoas que não foram desligadas. Tem linha vazia. É isso, tá certo? Então, olha que curioso. 279 é justamente o total de pessoas ativas. Então a tabela dinâmica acaba mostrando essa informação errada. Pois é. Fica mostrando coisa que não devia. Como que a gente resolve esse problema? Tem várias maneiras de fazer isso, tá bom? Mas com o filtro que a gente vai colocar do ano e tudo mais, vai resolver o problema. Vai nos ajudar a solucionar essa informação, mas de qualquer forma, se você clicar aqui no filtro, você consegue mostrar apenas as informações de janeiro até dezembro. Enfim, não vou mexer com o filtro agora não, pessoal, porque pode ser que bagunce as coisas. Mas vamos lá, eu vou clicar em qualquer tabela dinâmica, pode ser essa daqui,
E lá em cima, análise de tabela dinâmica, eu vou inserir o que é chamado de segmentação de dados. Na segmentação de dados, eu vou pegar a opção que é ano. Tá vendo que tem 2 anos aqui, tem ano de admissão e ano de desligamento. Eu vou ficar com o ano de admissão. Ok. Aqui ele vai me dar várias opções de ano, 23, 24, 25 e 26. E à medida que eu filtro esse ano, automaticamente, como você pode ver, a minha tabela também é filtrada. Então, em 2026, eu tive 8 desligamentos em setembro. Só que em 2024, ou 2023, eu tive 5 desligamentos em setembro. Então, agora eu consigo comparar ano com ano, e se eu clicar nesse filtro aqui, eu consigo ver todas as informações. Aqui embaixo, no final, está mostrando algumas datas que não fazem sentido. Ou seja, são datas vazias. Então, eu posso clicar com o botão direito do mouse na minha segmentação de dados e vir aqui embaixo em configurações. Porque aí eu posso ocultar estes itens que não têm informação. Pronto, ó. Só que essa minha tabela dinâmica, ela filtra só a primeira tabela. Eu quero que tudo seja filtrado, todas as informações. Para resolver isso, eu clico com o botão direito e venho em conexão de relatório. Agora, eu seleciono, pessoal, todas as minhas tabelas dinâmicas e clico no OK. Agora, uma vez que eu clicar nessa minha tabela dinâmica, automaticamente será filtrado, ó, todas as informações que eu tenho, de todas as tabelas. E se eu limpar para visualizar tudo, tudo vai ser mostrado automaticamente. Pessoal, aqui está dando um problema, né? Ele está insistindo em ficar mostrando coisa que não deve. Então vamos resolver esse problema logo. Eu vou clicar aqui no filtro. Como eu estou vendo todos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 12, certinho. Eu vou mexer no filtro e vou deixar tudo selecionado, com exceção dessa data que está fora de esquadro, né? Pronto, aí não fica mais mostrando essa data. Agora sim, ó, mesmo que você mexa aqui com o filtro, aquelas datas chatas não vão voltar a aparecer. Será que a gente consegue agora fazer uma nova análise? Deixa eu até copiar essa minha tabela. Copio, colo aqui do lado. Referente ao salário total por mês. Só que aqui eu queria ver, pessoal, apenas o salário ativo. Não quero ver o salário de pessoas que já foram desligadas, porque senão não faz sentido, né? Vai inflar muito o número. Então, como eu já copiei essa minha tabela dinâmica, ela está me dizendo a relação de data de admissão, certo? Eu vou considerar a data de admissão mesmo, tá bom? Não tem problema. Até porque dá pra gente pensar o seguinte, né? Nessa minha tabela, esta pessoa está recebendo R$3.000. A data de admissão dela foi 2023. Essa daqui foi desligada. Deixa eu pegar outro exemplo. Aqui, ó. O salário dessa pessoa é R$5.000 e ela foi admitida em 2023. Não quer dizer que ela foi admitida em 2023 que o salário dela não teve reajuste. Então esse salário pode ser referente apenas ao agora, acabou de ter o reajuste e tudo mais. Porém, como a gente não tem métrica nenhuma falando quanto que é o salário da pessoa e quando que sofreu esse reajuste, fica um pouco difícil a gente saber o salário, o histórico de salários ao decorrer do mês e do ano. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou simplesmente considerar a data de admissão só para a gente ter uma métrica. Quem foi contratado em janeiro, quem foi contratado em fevereiro e assim vai. E além disso, outra coisa. Essa métrica de salário seria muito boa para ser utilizada apenas para o ano atual, porque para os anos anteriores já fica um pouco defasado. Não dá para a gente saber se faz sentido, se é real ou não. Agora, as pessoas que foram contratadas, exemplo, ó, a admissão em 2026, ok, talvez faça um pouco mais de sentido, tá bom? Porque se a pessoa foi contratada no ano recente e o salário dela é 3.400, dá para realmente ter uma ideia que faz sentido isso daqui. Então, em janeiro era 3.400, a gente pode somar todo mundo que foi contratado em janeiro, todo mundo que foi contratado em fevereiro e fazendo essas comparações de salários, tá bom? Fica muito bom para quem foi contratado mais recentemente. Agora, para quem foi contratado muito no passado, já perde um pouco a referência, você concorda? Porque pode ser que uma pessoa foi contratada lá em 2010 e o salário dela é R$5.000. Só que não é R$5.000 lá em 2010, é R$5.000 hoje. Você entende a dificuldade dessa questão? Mas vamos lá. Então isso aqui serve muito. Eu vou até colocar aqui, ó. Usar apenas para ano atual. Para não perder a referência, tá bom? Vou até colocar isso aqui de vermelho. Para ficar essa observação. Mas isso é um problema realmente que a gente tem que pensar, né? Eu vou simplesmente trocar, pessoal, o nome completo aqui dos valores pelo salário atual da pessoa. E pronto, ó. Assim eu consigo saber o salário atual por mês. E, neste caso, eu clico no salário, lá nos valores, configurações, em formato de número, eu preciso colocar também em contábil. Ok? Ok, porque a gente está falando de dinheiro.
E vamos ver se está funcionando aqui, ó, o filtro do ano e do mês. Tá sim, ó, tá certinho, tá funcionando bem. Eu filtro aqui, o salário ali também é filtrado. Lembrando, para 2026 ele funciona melhor, porque é o ano mais atual que tem dentro dessa base de dados. Uma outra análise que daria para fazer, que eu acho que vai ficar muito bom, é pegar aqui esses gestores, Renata, Bruno, Camila, e ver o quanto de colaborador cada gestor está cuidando. No caso, colaboradores ativos. Isso que é muito importante, porque não pode pegar os inativos. Então vou pegar, pessoal, uma tabela dinâmica que eu tenho qualquer aqui, copio, clico aqui embaixo e colo. Estou copiando embaixo, tá? Porque vai só até dezembro, não tem como crescer mais. Então por isso que não tem problema. Aqui eu gostaria de ver gestor versus a quantidade de ativos. Quantidade. O que eu posso fazer nessa minha tabela dinâmica então? Deixa eu limpar ela primeiro. Remover, remover. Eu vou pegar, pessoal, só os gestores. Gestor direto. Pego, coloco nas linhas. Então aqui estão todos os gestores. Bruno, Camila, Carlos, Juliana, etc. Agora eu vou pegar a contagem de nome completo e coloco nos valores. Assim eu sei que a Camila tem 20 colaboradores. Porém, estes 20 colaboradores estão ativos ou inativos? Precisamos saber dessa possibilidade, se está ativo ou inativo. Mas como que a gente resolve esse problema? Ver só o que está ativo. Aqui também, pessoal, daria para colocar um filtro. Ou nesse caso, eu acho mais fácil, aqui em cima, na análise de tabela dinâmica, utilizarmos uma segmentação de dados, que pode ser o status, ativo e inativo. Ok. Só que esse status, ele fica só para essa tabelinha que está aqui embaixo, tá bom? Ele não vai ser usado para outras coisas. Então vou deixar até aqui embaixo mesmo, para ficar bem focado aqui. Deixar aqui do lado, assim. Se eu colocar ativo, vai mostrar só o que está ativo, inativo só o que está inativo. E detalhe, tá? Tá mexendo só nessa tabela, não tá bagunçando as outras. Então vou deixar como ativo, tá, pessoal? Deixar aqui esse status de ativo, ó. Pronto. Então já finalizamos mais um tipo de análise. Um outro tipo de análise, agora já dá para ir fechando, seria selecionar essa última tabela dinâmica que eu fiz. Vou dar um copiar nela e vou colar, pessoal, aqui do lado, ó. E sim, vamos manter essa listinha aqui, tá bom? Você viu que inclusive o meu Excel copiou e colou. Se o seu Excel não copia e cola, é só você inserir de novo a segmentação de dados para essa tabela específica. Aqui eu gostaria de analisar o cargo versus a quantidade de ativos. Então, ao invés de usar o gestor, eu posso clicar em remover e simplesmente pegar o cargo, clico e coloco dentro das linhas. Pronto, ó. Assim eu vou saber o total de cargos que tem e quantas pessoas têm ativas em cada um destes cargos. Agora eu vou um pouquinho mais aqui para o lado, pessoal. Só para poder inserir mais algumas análises, mas já está acabando, tá bom? Como você viu, tem bastante feedback. O que seria o feedback? Comentário de pessoas, de primeiro dia de trabalho e de feedback de desligamento. Eu acho que seria muito interessante a gente poder ver esses feedbacks das pessoas do primeiro dia que entrou e do último dia que saiu, né, do desligamento. Porém, esse feedback, ele entra na mesma história. Que data que a gente deve usar? Porque eu sei, se uma pessoa, olha só, ela deu um feedback de entrada e deu um feedback de saída. Quer dizer que a pessoa foi contratada e foi desligada da empresa. Mas qual data que eu uso? Qual data aconteceu cada feedback? Bom, a data do primeiro feedback foi a data de admissão da pessoa. Então provavelmente é essa data aqui. E a data de desligamento provavelmente foi essa data aqui, de desligamento, certo? Então cada feedback se refere a uma data diferente. Porém tem uma questão. Lembra que uma pessoa pode ser contratada em 2022 e ser desligada em 2026? Pois é. E aí como é que funciona a questão dos nossos filtros que fizemos aqui, ó? Desse filtro geral. Porque se eu selecionar 2026, ele vai mostrar só o comentário recebido em 2026. Mas como que o Excel vai saber qual que é qual? Tem um problema, né? Então aqui a gente tem que escolher alguma data. Neste caso aqui. Se você pensar numa solução mais inteligente, nossa, professor, eu pensei numa solução bem inteligente que vai resolver esse problema. Deixa nos comentários, é legal a gente trocar essa ideia para chegar numa análise bem correta, bem apurada. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou manter a data de admissão, tá bom? Vou manter a data de admissão e vou considerar para mostrar esses dois comentários, esses dois feedbacks. Como que a gente pode fazer para fazer e retornar esse feedback, esse comentário? Eu vou inserir uma tabela dinâmica. Pode ser essa daqui, ó. Seleciono, Ctrl C para copiar, vou lá para a direita. É uma lista grande, tá, pessoal? Então cuidado, vamos colocar aqui, ó, Ctrl V, porque ela vai crescer bastante. Aqui eu gostaria de mostrar a lista de comentários de admissões.
Vou clicar nessa minha tabela dinâmica e vou limpar ela. Clico na linha e removo, clico nos valores e removo. Vou pegar, pessoal, apenas o feedback, como foi seu primeiro dia de trabalho, e colocar nas linhas. E agora o Excel vai criar uma lista para mim, mostrando todos os comentários recebidos. No caso, admissões. Eu vou pegar esse vazio que está aparecendo, colocar ele lá para o final. É só clicar nesse quadradinho aqui e então filtrar, organizando de A a Z. Agora, pessoal, eu posso clicar e selecionar toda essa minha tabela, copio e colo ela aqui do lado. Só que nessa tabela nova, o que a gente vai poder ver? Lista de comentários de desligamentos. Enter. Ao invés de ver os comentários feedback de primeiro dia, eu clico removo e vou pegar o feedback de desligamento. Pronto. Feedback de desligamento é um pouquinho menor, né? Não fica mostrando muita informação. Mas tá jóia. É isso aí. Fizemos um monte de análise então. Agora o que está faltando fazer? Criar uma nova aba, botão direito, renomear, e chamá-la de Dashboard. Aqui que a gente vai colocar o nosso dashboard e organizar estas informações. Será que vai ficar difícil? Porque tem bastante informação, né, para a gente fazer neste nosso dashboard. Então, uma sugestão minha é o seguinte. Vamos tentar começar a organizar por as informações mais fáceis. Como exemplo, já vamos pegar essa caixinha, botão direito, recortar, venho aqui no meu dashboard, clico em qualquer lugar e colo essa informação. Pronto. Tem outra caixinha que a gente pode usar? Não, pessoal, não tem. Ah, professor, mas e essa caixinha aqui? Essa caixinha é referente apenas à tabela em si. Não é para ficar colocando ela no dashboard, porque ela não vai mudar. Eu sempre vou ver o que está ativo. Não vou ficar mexendo na caixinha, tá bom? Outra coisa que dá para a gente levar já para o dashboard seriam alguns gráficos. Para isso a gente precisa fazer os gráficos. Mas lembrando, tá, pessoal? Eu gosto muito de começar da esquerda para a direita para não deixar nenhuma tabela de fora. Então, antes da gente fazer os gráficos, podemos usar essas informações que temos aqui, ó. Total de ativos, total de inativos. E para que possamos usar essas informações, tem várias maneiras de fazer isso. Dá para utilizar as próprias células do Excel, ou dá para adicionar umas caixinhas que ficam flutuando dessa forma aqui. Eu vou fazer de uma maneira bem simples, porém que fica bem bonita. Adicionar as caixinhas no Excel, tá bom? Então, aqui em cima, ó, pode ser logo aqui no começo, eu seleciono umas 3 células e uma para baixo, mesclar e centralizar, clico aqui nas bordas, e aqui vou escrever, pessoal, o nome da minha primeira caixinha, que vai ser colaboradores ativos. Enter. Posso clicar nessa caixinha, aumento um pouquinho o tamanho da fonte, centralizo, coloco aqui uma fonte branca com fundo mais escuro. Coloco uma corzinha diferente, e agora seleciono aqui umas 3 células, mesclar e centralizar, e clico em todas as bordas. Aqui dentro vai ter um número, e esse número vai puxar igual as informações das minhas análises, que estão aqui, ó, 74. Enter, que é o total de ativos. E o legal é que se eu filtrar usando a minha segmentação de dados, o número também é atualizado para mim. Vou aumentar bastante esse número aqui. Vou deixar ele para o cantinho. Coloco ele embaixo. E vou deixar uma cor escura também, pessoal. Só que aqui, como está falando a questão dos ativos, eu gostaria de colocar um ícone, colocar um logo que passe um visual um pouco mais legal. Então o que dá para fazer? Dá para clicar aqui no inserir e pegar algum ícone que o seu Excel tem. Se o seu Excel não tem nenhum ícone, o que você pode fazer é, às vezes, pegar uma foto do computador, da internet, usar alguma coisa nesse sentido. Eu vou pegar aqui, pessoal, um ícone que indica que a pessoa está entrando na empresa. Ou que coisas de soma, né? Algo nesse sentido. Deixa eu pegar aqui processos, ou lá no final tem também comercial, comunicação. Vou tentar achar algum ícone. E basicamente eu vou clicar no ícone, tá, pessoal? Que eu achar, e vou clicar no inserir. E ele vai aparecer já na tela para mim. Aí eu vou pegar esse ícone aqui e colocar ele aqui dentro. Eu só vou dar um pause no vídeo, só para não ficar muito tempo aqui tentando encontrar esse ícone e tudo mais. Pronto, pessoal, coloquei um ícone aqui de um OK. E assim pelo menos fica mais intuitivo. Colaboradores ativos, fica um negocinho verde, já bate o olho e sabe o que significa. Agora o que eu vou fazer? Vou copiar essa célula que eu fiz, Ctrl C, aqui do lado Ctrl V. O meu ícone acabou copiando também junto. Se o seu não copiou, é só você inserir de novo. Clica e seleciona, ou você clica no ícone, Ctrl C, Ctrl V, tá bom? Ao invés de colaboradores ativos, eu vou colocar agora colaboradores inativos, ou desligados, que é o correto, né? Desligados. Tá vendo que o nome acabou ficando muito grande? Então, nesse caso, eu vou clicar neste texto que eu escrevi, e aqui em quebra de texto automaticamente, eu vou ativar essa opção, ó, porque aí ficou um texto embaixo do outro. Ou que você pode fazer, às vezes até para poder resumir, quantidade de admissões, ou ativos, admissões, e quantidade de desligamentos. Eu acho que fica melhor, né? Fica mais resumido a informação.
Bom, os desligamentos, vamos deletar o número igual e vou pegar a informação, pessoal, de análise, esse número 11 que está aqui, e vou dar um Enter. Pronto. E o legal é que já fica automático, ó, alterando. O ícone depois eu mudo, tá? Por enquanto eu deixo isso daqui, depois eu tento pegar um outro ícone, pego na internet, enfim, coloco aqui. É só inserir como imagem, né? Inserir, formas ou imagens, colocar sobre célula, este dispositivo. Aí você pega uma foto do seu computador, enfim. Vou copiar mais uma vez essa caixinha, copia e cola. Só que agora o que a gente vai ter? A porcentagem, vamos colocar primeiro. Porcentagem de desligamentos. Delete, igual. Venho nas análises e vou pegar essa porcentagem que está aqui embaixo. Enter. O legal da porcentagem é que ela já fica bem organizada na tela. Só que talvez ficou muito grande, né? Então aqui nessa análise, vamos diminuir a casa decimal e deixar com uma casa só, a página inicial, e diminui. 25,7. Aqui não diminuiu, tá vendo, pessoal? Então o que você pode fazer nesse caso? Página inicial diminuir por aqui, ó. Coloca em porcentagem, aumenta ou diminui. Mais fácil, né? Às vezes, mexendo lá já mexe aqui também, mas não foi o caso. Preciso de mais uma caixinha, copia e cola. Só que agora essa caixinha ela vai mostrar o quê? Ela vai me mostrar, pode ser o salário total ativo, igual, venho nas análises e vou pegar o salário total que está aqui, ó, 209.000, Enter. E o que acontece aqui, hein? Isso aqui acontece, pessoal, quando o número é muito grande e ele não consegue ser mostrado. Porém, tem um problema. Se eu clicar nessa célula e tentar diminuir muito o tamanho do número, vamos colocar aqui ele em dinheiro, ó, e tentar diminuir a fonte. Aqui, ó, vai ficar muito pequeno, não gostei, não ficou bom. Então o que dá para fazer nesse caso? A fonte original tem um tamanho 36. Vamos lá pegar o número, deixar ele em 36. Eu posso até melhorar um pouco e tirar as casas decimais. Só que aí eu posso clicar e arrastar para a direita para aumentar um pouco o tamanho dessa célula. Será que melhora dessa forma? Vamos testar. Mesclar e centralizar. Melhorou. Nem precisava de tanto, ó. Deixa eu tirar a mesclagem e agora eu vou selecionar de novo uma área menor, mesclar e centralizar. Pronto. E o título também, ó. Mesclar e centralizar. Agora dá para selecionar tudo, clicar aqui nas bordas, todas as bordas. É isso aí, pessoal. Ficou bem melhor. Só que esse símbolo aqui, ó, de RS cifrão, está atrapalhando o meu ícone. Então, vamos mudar a formatação desse dinheiro. Ao invés de usar contábil, a gente usa moeda. E deixa com 0 casas decimais e deixa ele alinhado ali para a direita. Ah, agora sim ficou legal. Pronto. O que está faltando, pessoal? Só alterar esse ícone, né? Para ficar diferente para cada uma dessas caixinhas que a gente fez. Coloquei mais alguns ícones aqui em cada uma dessas caixinhas. Agora ficou bem organizado. O que dá para fazer, pessoal, é voltar nas análises. Já fizemos, ó, as primeiras tabelas dinâmicas. Agora, indo aqui para esse segundo conjunto, temos o total de admissões por ano. Aqui tem vários tipos de gráficos que a gente pode utilizar, como gráfico de colunas, para ver a evolução das admissões, gráfico de linhas, tem muita opção mesmo. Nesse caso, eu vou utilizar inserir um gráfico de colunas, porque é um gráfico bom, objetivo, que dá para ver tudo de forma resumida. E aproveitando aqui embaixo, ó, vou clicar também, que são os desligamentos, e vou inserir um gráfico de colunas. Só para a gente não esquecer, você já pode trocar o título. Ó. Clica nele. E aqui eu vou colocar desligamentos por mês. E aqui em cima, admissões por mês. Pronto. Vou pegar esse primeiro gráfico, botão direito recortar. Venho aqui no meu dashboard. Botão direito em algum local, pode ser aqui do lado. Ó, e colar. E esse outro gráfico que eu fiz, botão direito nele, recortar. Venho no meu dashboard, clico aqui embaixo, botão direito e colar. Essa minha caixinha de filtro, pessoal, já dá para organizar ela. Vamos colocá-la aqui do lado. Só que um ajuste é, ao invés de ficar ano embaixo de ano, dá para colocar ano do lado de ano. É só aumentar o número de colunas. E além disso, dá para deixar o botão um pouquinho maior. 1.2, por exemplo. E se você quiser, dá até para remover esse cabeçalho. Botão direito, configurações de segmentação de dados, exibir cabeçalho? Não. E então, ok. Fica um visual bem mais clean. Posso puxar ele para cima, arrastar ele aqui para dentro e fica uma caixinha bem legal para que a gente possa trabalhar. Puxá-la aqui um pouquinho. Deixa eu diminuir o tamanho dos botões. 1.0, ficou legal. E com as setinhas do teclado, ó, eu jogo aqui um pouquinho para a esquerda. Dá até para você mudar a cor dessa caixinha, colocar um cinza, às vezes uma cor que não chame tanta atenção.
E assim vai, mas de qualquer forma ela continua sendo totalmente funcional. Admissões por mês, eu vou pegar e organizar ele aqui em cima, puxar ele um pouco para a direita e subir ele aqui um pouquinho. Esse gráfico, só para ele ficar do mesmo tamanho, por enquanto eu coloco ele por cima e tento dar uma ajustada. E agora dá para descer ele novamente. Admissões por mês, pessoal, eu queria dar uma melhorada no visual e exatamente o que eu fizer aqui nas admissões por mês, eu vou fazer também para os desligamentos. A única diferença é que um vai ser a cor verde e a outra eu vou usar uma cor vermelha. Vamos começar com as admissões por mês. Começar pelo título. Clico, página inicial e diminuo um pouquinho o tamanho do título e coloco aqui uma fonte diferente. Agora eu vou remover tudo que eu não vou usar, como exemplo, essa legenda aqui do lado, essas linhas do fundo, clico e deleto, pego o número da esquerda, clico e delete, e essas caixinhas na cor cinza também removo aqui, ó, análise, botões de campo, ocultar tudo. Você pode fazer a mesma coisa, exatamente, também para o gráfico de desligamento, tá bom? É a mesma coisa, pessoal. Agora eu vou clicar com o botão direito na coluna azul e vou vir em formatar série de dados. Porque aqui na direita, eu vou começar com largura do espaçamento. Vou diminuir bastante esse número. Vou usar mais ou menos aqui um 100. Você vai usar conforme a sua necessidade. Quanto menor você deixar, mais espesso fica a coluna. E assim fica até mais fácil de ver as informações. Você pode também clicar aqui no efeito, sombra, e colocar uma sombra, que dá um destaque bem legal. Ó. E aqui agora, pessoal, na caixinha de cor, preenchimento. Eu vou pegar uma cor verde em mais cores. Eu vou clicar em mais cores para abrir essa nova paleta de cores. E assim eu posso escolher uma cor que eu goste mais. Pegar esse verdezinho aqui, ó, ok? Fica bem bonito. E esse mesmo verde que eu usei, eu também vou aqui nas bordas, usar a linha sólida. E esse verde que eu usei já está salvo aqui, ó. Eu vou usar ele também. Só que o truque está aqui. Na largura, eu posso aumentar bastante. Porque aí fica com um efeito redondinho essas colunas que a gente tem. Usar mais ou menos aqui um 15. Olha que legal. Acabou ficando muito perto, né, uma coluna da outra. Então, voltando aqui, em opções de série, largura do espaçamento, você pode aumentar de novo isso daqui. Deixar em 170, 200, mais um pouco, 230, 250, agora ficou bom. E não se esqueça, né, se eu te perguntar quanto que vale o mês de março, você não vai saber, por quê? Porque não tem número, não tem referência. Então aqui em cima, pessoal, em design, eu posso adicionar elemento de gráfico chamado rótulos de dados. E aí eu vou posicionar na parte externa, porque o número fica bem visível agora. E se você quiser dar uma levantadinha no número, só para ele não ficar tão próximo da coluna, você pode clicar com o botão direito em cima do número, formatar rótulo de dados, e aqui na direita, você vem na opção de propriedades de tamanho, vem aqui em alinhamento, e margem superior, você pode aumentar um pouco, 2, e inferior também colocar 0,2. Pronto, ó, ele dá uma levantada no número. É isso aí, eu acho que aqui tá bom, dá para ver bem os números. Posso fechar essa janela. E o que dá para fazer também, pessoal, se você quiser, é clica no gráfico como um todo e vamos mexer no layout do fundo do gráfico agora. Eu vou deixar esse fundo do gráfico, ó, botão direito, formatar a área do gráfico com preenchimento numa cor branca e a borda numa cor preta. Posso fechar e vamos ver como é que ficou. Ficou legal. Dá até para dar uma engrossadinha um pouquinho mais na borda. Botão direito, formatar a área do gráfico, deixar a borda com tamanho de 1. Vamos ver se mexeu. Aumentar mais um pouquinho. 1,5. Ah, agora sim ficou melhor, ó. 1,5. Pronto, deixa eu fechar. E é isso aí, pessoal. Agora a gente tem aqui um gráfico bem legal que mostra o total de admissões por mês. E o gráfico totalmente funcional, ó. Vai filtrando aqui o ano que você quer ver e ele vai te mostrando a informação correspondente. Eu vou usar a mesma formatação para o gráfico de baixo. Porém, a única diferença é que eu vou usar uma cor vermelha. Pronto, pessoal, fiz aqui o gráfico de desligamentos também. E ficou bem parecido com o gráfico de cima, né? A diferença é que um mostra admissões e outro desligamentos. E ambos podem ser filtrados utilizando a segmentação de dados que a gente tem ali em cima. Agora dá para poder saber várias informações, né? Admissões, desligamentos, porcentagem, salário total ativo. E dá para ver ainda mês a mês, né? Essas quantidades. Deixa eu voltar agora nas análises. Então fechamos essas tabelas dinâmicas que temos aqui. Agora, indo aqui para o lado, pessoal, a gente teria o salário total ativo por mês. E aqui embaixo, os gestores e quantidade que cada gestor tem de colaborador. Vamos começar por essa primeira tabela dinâmica, que mostra o salário ativo por mês. Para poder usar um gráfico diferente, vou usar um gráfico de linhas, talvez. Fica bom? Ou gráfico de áreas, só para mudar um pouco. Vamos ver.
Eu vou inserir aqui um gráfico de áreas. Vamos ver como é que fica. Pessoal, fica legal, mas fica com esse pico aqui, ó, que eu não acho que fica tão bom assim. Então vou deletar esse gráfico e vou colocar agora um gráfico de linhas. Ah, professor, mas não faz sentido nenhum que você está fazendo, porque o gráfico de linhas, ele também vai ficar com aquele pico. Eu sei, mas eu vou te mostrar uma formatação diferente que vai suavizar o gráfico, que fica bem mais legal. Botão direito nesse gráfico, recortar. Venho aqui no dashboard e posso colocar ele aqui do lado. Botão direito e colar. Vamos lá dar uma limpada nesse gráfico. Limpo aqui a legenda, delete, limpo as linhas do fundo, pego os valores e deleto, e vou aqui em análise de gráfico, botões de campo ocultar tudo. E no título, pessoal, o que a gente está vendo aqui? O salário ativo por mês. Seleciono todo esse título, página inicial, diminuo um pouquinho o tamanho dele, coloco aqui uma fonte diferente. Clico em todo o meu gráfico, como não está dando para ver os valores, vamos adicionar os valores. Então aqui em Design, eu vou em Adicionar Elemento, Rótulos de Dados, Extremidade, Acima. Ih, professor, mas ficou ruim, olha o tamanho do número. Ocupa muito espaço. Pois é, então vamos melhorar a visualização desses números aqui. Botão direito, Formatar Rótulos de Dados. E aqui na direita, pessoal, eu vou em Número, Geral. Eu troco para Personalizado, porque eu mesmo vou criar uma formatação personalizada. Então no código da formatação, você pode selecionar e deletar e colocar algo nesse tipo aqui, ó. Dinheiro, RS cifrão, hashtag.k. O que isso vai fazer? Vai transformar, ao invés de mostrar R$40.000, 218,52 centavos, que é o número exato, preciso, ele vai reduzir o número para milhar. Adicionar. Pronto. Ó, ele dá uma boa resumida no número. Assim você vê o número apenas como 1.000, 44.000, 82.000, 52.000, etc, etc. E como eu falei, se você clicar com o botão direito do mouse em cima do gráfico e formatar série de dados, agora você consegue suavizar a linha. É só você clicar nessa opção da caixinha de cores, linha, lá no final vai ter linha suavizada. Você pode marcar essa opção, que o seu Excel vai dar uma suavizada na linha. Eu vou puxar esse gráfico até o final e colocar ele um pouquinho aqui para cima. E vamos pensar em algumas melhorias de layout que dá para fazer. Vou deixar azul mesmo, tá bom? Botão direito, formatar série de dados. Aqui na caixinha de cores, linha, eu vou usar um azul um pouquinho mais escuro e aumentar um pouquinho a largura para 3,5. Agora, pessoal, aqui no efeito, eu posso utilizar uma sombra. Eu vou pegar qualquer sombra, só que eu vou colocar a cor da sombra numa cor azul. Pode ser um azul mais claro, parecido com o que a gente usou. A transparência eu posso diminuir um pouco, deixar em 50%. Desfoque vou deixar em 7%. E distância, pessoal, vou deixar em 7 também pode ser. Só que esse ângulo eu vou alterar ele. Vou tentar alterar o ângulo de modo que a sombra fique bem embaixo do gráfico. Aqui, ó, tá bem embaixo do gráfico. E essa distância, deixa eu tentar subir ela um pouquinho. Aqui, ó, 4. E se eu aumentar o desfoque para 15? E aumentar a transparência, diminuir a transparência. E a distância aumenta mais um pouquinho. Ó, fica com um efeito bem legal o nosso gráfico. Eu vou deixar assim, eu gostei. Vou deixar nesse formato. E se você quiser, você pode ainda clicar aqui no Design, adicionar elemento, e então linhas, colocar linha de projeção. E fica uma linha apontando para baixo. Assim você sabe com mais precisão, cada mês representa qual valor. Fica essa linha puxando. Botão direito em cima da linha, formatar linhas de projeção. E aqui eu vou escolher uma cor sólida. Pode ser uma cor azul, porém a transparência eu vou aumentar bastante. Ó. Deixar em 70%, 75%. Posso fechar. E pronto, pessoal. Finalizamos aqui o gráfico. Ah, quase finalizamos, né? Tem que colocar uma borda nele também. Mas o gráfico de linhas já está feito. Botão direito, formatar a área do gráfico, preenchimento branco e borda preta com tamanho de 1, pode ser? Fecho e é isso aí. Vamos dar um filtro aqui e ver como é que funciona. Agora voltando nas análises, pessoal. Fizemos já as primeiras tabelas, a segunda, a terceira. Tá faltando fazer essas análises aqui de baixo e os comentários. Os comentários a gente pode deixar para o final. Vamos fazer essa questão aqui, ó, de gestores versus a quantidade de pessoas que cada um faz a gestão. Vou clicar nessa tabela e podemos utilizar aqui um gráfico de barras também para visualizar. Inserir. Vou pegar aqui um gráfico de colunas, na verdade. Barras é o gráfico deitado. Vou deixar aqui do lado. E esse do lado, ó, clico nele. Vou inserir
Agora sim pode ser um gráfico de barras. Bom, depois a gente tenta organizar melhor estas informações. Gráfico de colunas, gráfico de barras. Esse gráfico de colunas, ele me mostra gestor versus colaboradores. E esse daqui do lado, ele me mostra o cargo versus colaboradores. Pronto. Vou pegar esse gráfico aqui, botão direito, recortar. Venho no meu dashboard, botão direito, colar. E vamos lá nas análises, pega esse outro gráfico, botão direito, recortar. Venho no dashboard, botão direito, colar. Só precisa pensar bem, né, pessoal, onde que a gente vai deixar essas análises aqui agora. Talvez seja até interessante esse gráfico aqui, mudar ele também para barras, que é o gráfico deitado. Então eu clico nesse gráfico, botão direito, alterar tipo, e venho aqui, ó, barras, e clico no OK. Pronto. Esse gráfico, como ele tem menos informações, eu posso deixar ele um pouquinho menor, para não ocupar tanto espaço. Pode ser assim, ó. E esse daqui, ele pode ocupar um espaço um pouquinho maior. Ou mesmo espaço, né, os dois, enfim. Só que o ruim é que não tem muito mais espaço para colocar, né? Vai colocar onde esses gráficos? Ali do lado? Só que se colocar ali do lado, a gente vai acabar perdendo um pouco essa área que tem aqui. Não sei se fica muito bom. Ou talvez, pessoal, dá pra gente organizar melhor esse dashboard, né? Pega esse gráfico e coloca aqui embaixo. Enfim, depois a gente pode pensar em melhorias visuais, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho isso daqui. A mesma edição que eu vou fazer aqui, eu vou fazer nesse de colaboradores, tá? Começar com o título. Vou diminuir um pouco o tamanho dele. Vou colocar uma fonte mais espessa. Vou remover aqui a legenda do lado, a linha de fundo, esses números aqui embaixo e esses botõezinhos na cor cinza. Venho aqui em Design, Análise de Gráfico Dinâmico, botões de campo, ocultar tudo. E agora eu queria ver o número que cada barrinha representa. Então venho aqui em Design, Adicionar elemento, Rótulos de dados e então Extremidade externa. Além disso, pessoal, dá para organizar de modo crescente ou decrescente. É só você vir aqui nas análises e classificar isso daqui, ó, no filtro. E então, mais opções de classificação. Vou colocar decrescente, utilizando contagem do nome completo. Pronto, ó. Aí ficou organizado, ó, do maior para o menor. E aqui vou fazer a mesma coisa. Vou dar uma organizada de modo decrescente. Ok? Quando a gente voltar aqui no dashboard, os gráficos já ficam organizados, ó. Vai mostrando as menores informações, as maiores e assim vai. Os dois já ficaram, né? E agora eu vou clicar na barrinha, botão direito, formatar série de dados. Vou colocar aqui uma sombra. Venho aqui na caixinha de cor, preenchimento. Vou pegar agora, pessoal, mais cores. Uma cor que eu não usei ainda, pode ser um roxinho. Ok. E esse mesmo roxo que eu usei, eu vou usar aqui para a borda também. Só que a borda, vamos colocar uma largura bem grande, para deixar o gráfico bem redondinho. Deixar ali mais ou menos em 12. E aqui nessa opção de série, largura do espaçamento, eu posso aumentar um pouquinho. E tá vendo que esse número ficou muito perto? Então a gente clica com o botão direito no número, formatar rótulo de dados e dá uma espaçadinha nele. É só clicar aqui, ó, em opções de propriedades e tamanho, alinhamento. Margem esquerda aumenta e direita aumenta um pouquinho também. Você vai aumentando aí conforme você achar que fica bom. Posso fechar. E é isso aí, ó, já ficou bem melhor. E vamos colocar também, botão direito, formatar a área do gráfico, uma borda na cor preta e aumentar para 1,25. Posso fechar essa janela. E pronto, pessoal. Eu vou deixar esse gráfico de colaboradores com uma cor roxa bem próxima dessa daqui. Talvez eu use uma cor um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraquinha. Mas vai ficar nesse mesmo padrão de layout. Pessoal, finalizei de editar aquele último gráfico de barras que estava faltando e aproveitei também e dei uma organizada um pouquinho melhor no layout dos outros gráficos, para não ficar ocupando espaço. Assim ficou bem melhor. Esses números estão me incomodando um pouco, então vou melhorar eles e até colocar, como já está salário, aqui no final eu coloco RS cifrão, só para a pessoa saber da unidade de medida que estamos utilizando. Botão direito no número, formatar rótulo de dados, e ao invés de usar aqui no número esse personalizado que fizemos, eu vou remover esse RS cifrão e vou adicionar e pronto. Aí a gente fica com o número um pouquinho mais resumido ainda, ficou bem melhor. Por fim, chegou a hora de colocar esses comentários, né? Só que tem um problema com os comentários, eles são muito grandes e será que vai ficar bom aqui? Então uma sugestão é o seguinte, vamos utilizar a própria tabela dinâmica como visual para colocar lá. O que dá para fazer aqui nessa tabela dinâmica? Eu já vou mudar o título aqui em cima dela. E aqui o que a gente tem? Feedback de admissão.
E aqui a gente vai ter o feedback de desligamento. Enter. Vou copiar toda essa minha tabelona grande até o final. Copio, Ctrl C, venho no meu dashboard e vai ter que ser aqui do lado, pessoal, não vai ter jeito. Colo, Ctrl V. Pronto, ficou grandona mesmo. Agora eu pego as análises, pego essa segunda aqui, ó, até o final, Ctrl C, venho no meu dashboard e tem um espacinho aqui embaixo, ó. Então dá pra Ctrl V aqui embaixo. Pronto, é isso aí. Só que a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui, tá bom? Mas não se preocupe que a gente consegue resolver isso aqui da melhor forma possível. Tá vendo que não ficou muito bom o espaçamento, ó? Vamos ter que aumentar bastante o tamanho dessa coluna. Clica, segura e arrasta para a direita. Feito, isso já ficou bem melhor. Só que tem um problema desse feedback aqui, ó, também ficou ruim. Então vai ter que aumentar bastante o tamanho dessa coluna. Só que quando aumenta ela, tudo aumenta junto. O gráfico e tudo mais. Então vamos ter que fazer algumas melhorias. Aumentei mais um pouquinho, pronto. Para que a tabela dinâmica não fique toda hora aumentando e diminuindo, eu vou precisar clicar com o botão direito em cima dela, opções da tabela, e ajustar automaticamente eu tenho que desmarcar. Vou fazer a mesma coisa para essa segunda tabela aqui. Desmarco a opção. Só que agora, pessoal, e esse gráfico que aumentou muito? É só voltar um pouco o tamanho aqui dele, ó. Pronto. E essa caixinha, a gente seleciona tudo e tira a mesclagem e mescla certinho, só aonde a gente precisa agora. Deixa eu alinhar para a direita. E essas células que ficaram sobrando aqui, podemos selecionar toda a coluna de cima, botão direito e excluir. Que a gente consegue puxar melhor, ó, cada tabela dinâmica. Então ficou um dashboard um pouquinho melhor, mais centralizado as informações. E se você quiser melhorar ainda mais o visual, você pode diminuir esses espaçamentos que estão aqui, dar uma ajustada nos gráficos, para deixar tudo bem organizado e bem perto uma informação da outra. O que dá para fazer aqui agora, pessoal? Esse feedback de admissão seria uma coisa verde, porque a pessoa entrou na empresa. Então vou clicar nessa tabela dinâmica, design, e vou pegar uma cor verde. Aqui, ó, uma cor verde, pode ser essa daqui, ou essa. Enfim, tem várias opções que dá pra gente utilizar, né? Talvez essa daqui, ó, verde claro. Tem muita opção, né? Fica até confuso pra gente poder selecionar. Eu vou usar essa daqui mesmo. Ou essa. Pode ser essa. Só que esse feedback, que é o título, eu vou clicar aqui em cima em página inicial e pintar ele com uma cor verde um pouquinho mais escura. E agora eu posso fazer uma coisa parecida para essa tabela aqui de baixo. Eu vou aqui em design, pego uma corzinha laranja e aqui nesse título eu pinto ele com uma cor vermelha escura, fundo branco. Agora, pessoal, aqui em cima no exibir, linha de grade, você pode remover essa opção. Podemos fechar já esse painel lateral e o nosso dashboard já está quase finalizado. Vamos só fazer um teste e ver se ele funciona bem. Quando eu clico aqui no filtro, é isso aí, ó. Tudo filtra automaticamente. Porém, eu queria dar uma organizada melhor nessas informações que eu tenho. Como é que a gente pode fazer essa organização melhor? Como eu falei, eu posso diminuir esses espaçamentos que estão aqui, deixar os gráficos mais juntinhos. Eu vou fazer isso e já te mostro como é que vai ficar o resultado final. Pronto, pessoal, cheguei nessa organização aqui. Uma coisa que eu fiz foi mover essa minha tabela um pouquinho para baixo. Porque quando eu estava deixando ela aqui em cima, ela estava bagunçando tudo, esses números. Estava aumentando muito a linha. Mas agora ficou bom, ó. Sempre que eu filtro aqui, o dashboard inteiro é filtrado para mim, ali os comentários também. Então tá tudo certinho. E finalizamos, pessoal. É assim que a gente faz um dashboard onde a gente consegue visualizar as informações de RH, basicamente, recursos humanos. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. Lembrando, se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo, então eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.